plano original de Deus para a humanidade. No início, quando Deus criou o mundo, ele tinha um plano perfeito. O Senhor desejava que a humanidade vivesse em comunhão com ele, desfrutando de paz, harmonia e propósito. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, lemos que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, conferindo-lhes dignidade, valor e propósito. Colocados no jardim do Éden, Adão e Eva viviam em plena comunhão com Deus, desfrutando do cuidado divino e da beleza da criação. Imagine por um momento a paz e a alegria que existiam nesse ambiente. Tudo estava em equilíbrio, a natureza refletia a perfeição de Deus, e o relacionamento entre Deus e o ser humano era de confiança e proximidade. Neste estado de pureza e santidade, Adão e Eva tinham acesso direto ao Criador. Deus caminhava e falava com eles, e não havia medo, dor ou morte. A vida era um presente constante, e a alegria de viver estava sempre presente em seus corações. Entretanto, Deus deu ao homem e à mulher uma orientação clara. Eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa única restrição era um convite à obediência e confiança. Deus, em sua sabedoria, sabia que a verdadeira comunhão envolve escolhas e que, para o amor ser genuíno, é preciso haver liberdade. A presença de Deus em suas vidas lhes proporcionava um sentido profundo de pertença e paz. A queda, consequências do pecado e a separação de Deus. Infelizmente, Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, vemos que Eva, enganada pela serpente, comeu do fruto proibido e o deu a Adão, que também o comeu. Esse ato de desobediência trouxe consequências devastadoras. Eles perderam a comunhão perfeita que tinham com Deus, e o pecado entrou no mundo, trazendo morte, dor e sofrimento. A paz que antes os envolvia foi interrompida, e a dúvida, o medo e a separação se instalaram. A partir desse momento, o relacionamento do homem com Deus foi rompido, e a humanidade herdou essa natureza pecaminosa. Como o apóstolo Paulo nos lembra em Romanos, capítulo 5, versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Desde então, o pecado tornou-se parte da realidade humana, e a separação de Deus, a causa de grande angústia para o homem. Essa separação exigiu uma forma de expiação. O homem passou a viver sem acesso direto a Deus, e para alcançar o perdão de seus pecados, precisava oferecer sacrifícios de animais. Em Levítico, capítulo 4, Deus instruiu o povo sobre como deveriam ser feitos esses sacrifícios, que incluíam animais sem defeito como símbolo de pureza. O sangue derramado simbolizava a gravidade do pecado e a necessidade de uma substituição, de um preço para redimir o pecador. Esse sistema de sacrifícios era repetitivo e não resolvia o problema do pecado permanentemente. Era uma sombra da solução definitiva que Deus prometera. A necessidade de um Redentor e as promessas de Deus. Mesmo com a humanidade distante dele, Deus, em sua misericórdia, prometeu uma solução. Desde a queda, Deus revelou que ele mesmo traria redenção. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus anuncia que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Esse foi o primeiro vislumbre da vinda de Jesus, o Redentor prometido. Com essa promessa, Deus estava oferecendo uma esperança para toda a humanidade. Ele mostrava que, embora o homem tivesse escolhido o caminho do pecado, o amor divino ainda oferecia uma saída. Ao longo do Antigo Testamento, Deus, em seu infinito amor, revelou aos profetas a vinda do Messias, e eles escreveram, séculos antes, sobre esse Salvador. Essas profecias foram um lembrete da fidelidade de Deus e uma âncora de esperança para o povo de Israel, que aguardava o Salvador prometido. Cada profecia era um fio de esperança em meio à escuridão, e os detalhes precisos de cada uma mostram que Deus planejou nossa redenção desde o princípio. Em sua misericórdia, Ele não abandonou o ser humano, mas preparou a chegada de Jesus como nosso Salvador e Redentor. Se essa mensagem de esperança e redenção está tocando seu coração, eu te convido a curtir este vídeo, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever em nosso canal. Com essas simples ações, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e levar sua mensagem de salvação a mais pessoas que precisam ouvi-la. Vamos juntos fortalecer essa corrente de fé e amor em Cristo. Voltando para o vídeo. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, o profeta anuncia que o Messias nasceria em Belém, uma pequena cidade de Judá. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as famílias de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel. Esse anúncio foi feito cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus e nos revela a precisão e a perfeição do plano de Deus. Em Isaías, capítulo 7,
versículo 14, descreve um sinal divino: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa promessa, escrita também cerca de 700 anos antes de Cristo, indica que o nascimento do Messias seria milagroso e que ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Cada detalhe dessa profecia traz uma mensagem poderosa. Deus prometia estar conosco, não apenas como uma presença distante, mas como um Salvador que experimentaria a vida humana em sua totalidade. Outro sinal poderoso está em Jeremias, capítulo 23, versículo 5, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. 600 anos antes de Jesus, essa profecia anuncia que o Messias viria da linhagem de Davi, um rei justo que traria justiça e paz. O povo aguardava esse renovo, esse Salvador que traria a verdadeira paz. O cumprimento das promessas em Jesus Cristo. No Novo Testamento, vemos o cumprimento de todas essas profecias em Jesus Cristo. Nascido em Belém, conforme a profecia de Miqueias, Jesus veio ao mundo para ser a salvação prometida. Ele cresceu, ensinou e viveu uma vida perfeita, sem pecado, mostrando ao mundo o amor de Deus de forma tangível. Durante seu ministério, Jesus realizou milagres, ensinou com autoridade e demonstrou compaixão por todos, especialmente pelos necessitados. Jesus também revelou que ele era o caminho para a salvação. Em João, capítulo 14, versículo 6, ele declara: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, Jesus deixa claro que não existem outros caminhos para Deus. Somente através dele temos acesso ao Pai, pois ele é o único que morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos dar vida eterna. Jesus curou enfermos, libertou pessoas de espíritos malignos, perdoou pecadores e até ressuscitou mortos. Ele demonstrou, de maneira prática, que o poder de Deus é ilimitado e que sua graça está disponível para todos que nele crerem. E a sua palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, Jesus ainda opera milagres nos dias de hoje. Ele continua curando, libertando, transformando vidas e restaurando famílias. A mesma presença divina que curou, libertou e transformou vidas há quase 2000 anos atrás, permanece ativa em nossos dias. A nova aliança e a salvação em Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz foi o momento de maior demonstração de amor da história. Ele, que não tinha pecado, assumiu nossos pecados e sofreu a morte que merecíamos. Em João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através da sua morte e ressurreição, Jesus nos reconciliou com Deus e nos ofereceu a vida eterna. Com a morte de Cristo, o véu do templo foi rasgado, simbolizando o fim da separação entre Deus e o homem. Agora, por meio de Jesus, temos acesso direto ao Pai, e não precisamos mais de sacrifícios de animais para expiação dos pecados. Como diz Hebreus, capítulo 9, versículo 12, com seu próprio sangue, ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, tendo obtido eterna redenção. Esse sacrifício único e perfeito nos garante perdão e reconciliação com Deus. Viver para Cristo, o caminho da salvação e os requisitos para segui-lo. Reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador é apenas o início da caminhada cristã. Jesus nos chama a viver de acordo com seus ensinamentos, a demonstrar amor a Deus e ao próximo, a perdoar e a buscar a santidade. Em Marcos, capítulo 12, versículos 31 e 32, Jesus nos ensina: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos e o fundamento da vida cristã. Jesus também nos ensina sobre a importância da fé. Em Mateus, capítulo 21, versículo 22, ele declara: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ele nos convida a crer e confiar nele, sabendo que, em sua sabedoria, ele age conforme a sua vontade e no tempo perfeito. A fé em Jesus transforma nossa vida, pois nos ensina a depender de Deus em todas as situações e a confiar que ele é o único que pode nos conceder verdadeira paz e alegria. A caminhada com Cristo não é sem desafios, mas é através da fé e da obediência que somos fortalecidos diariamente. Jesus nos convida a segui-lo, a perseverar e a sermos luz para aqueles ao nosso redor. Em Jesus, encontramos forças para resistir ao mal e a certeza de que nossa vida está segura nas mãos de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, curta esse vídeo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo a palavra de Deus na sua vida. Comente sua experiência com Deus nos comentários.
Deixe seu nome e de onde você é, para criarmos uma corrente de oração. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa receber essa palavra. Assim você ajuda a espalhar a mensagem de Jesus, o único caminho para Deus e a nossa salvação. Que Deus abençoe a sua vida e que você sinta a paz e a alegria de Cristo no seu coração.